Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Camila Vieira. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine e com o serviço do streaming do Telecine você tem até 30 dias para acessar de graça o catálogo, o que é maravilhoso para poder explorar os filmes disponíveis. A assinatura pode ser feita no próprio site, é só acessar www.telecine.com.br. Gente, lembrando da campanha do Telecine Mulheres Fazem Cinema, tem uma cinelist com vários filmes dirigidos por mulheres de diversos gêneros e no post do programa, no nosso site, tem um link direto para o catálogo dessa campanha. E a indicação dessa semana vai ser um filme sobre o qual a gente já conversou aqui no nosso podcast, que é o filme A Costureira de Sonhos, da Rowena Guerra. A gente tem um programa sobre esse filme com a Joely Mangirmalani, que ela é pesquisadora de relações de gênero no cinema indiano e de diáspora. Esse filme ele é lindo, é um romance que ele aborda questões de classe e de casta na Índia contemporânea, e também mostra um pouco a oposição entre os costumes e as tradições, né, e as escolhas individuais. A gente recomenda demais, ele passou super rápido no cinema em um circuito limitadíssimo, em pouquíssimas cidades, né, então aproveitem e acessem lá, telecine.com.br. O Feito por Elas também agradece às queridas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar a gente com o nosso financiamento coletivo, a gente fica muito grato. A gente tem 7 categorias diferentes, que cabem em todos os bolsos. Vocês podem acessar lá no padrim.com.br/feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas. E o programa de hoje é sobre a pioneira do cinema, teórica, crítica, jornalista, cineasta, a francesa Germaine Dulac. Eu ministrei uma oficina de crítica feminista de cinema e eu falei um pouco da Germaine Dulac na primeira aula da oficina. E eu vou aproveitar um pouco do material que eu já tinha pronto para apresentar um pouco ela para os nossos ouvintes. Então a Dulac, ela nasceu em 1882, né, no interior da França, e ela foi viver com a avó dela em Paris. E em Paris ela teve contato e se interessou pelas artes em geral, ela estudou música, pintura, estudou teatro, e aí ela juntou o interesse dela por socialismo e por feminismo, High Five Dulac, com a carreira de jornalista dela. Então, entre os anos de 1900 e de 1913, ela escreveu tanto para revistas de crítica de teatro, quanto para revistas feministas. E em 1914 ela descobriu o cinema, né? Então ela tinha uma amiga atriz e ela aprendeu a filmar também, e ela conheceu uma roteirista, a Hillel Erlanger, e com ela montou a produtora DH Filmes. Todos os filmes dela que foram realizados antes da década de 20 foram escritos pela Hillel Erlanger e dirigidos por ela, então era uma parceria entre as duas. E durante essa época ela flertou com o impressionismo francês. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das escolas aonde a Germaine se encaixa mais pra frente no programa. E aí eu já começo a puxar uma questão aqui pra vocês, porque eu acho que um dos aspectos que chama muita atenção é o fato de que os filmes mais famosos dela são apontados muitas vezes como pré-surrealistas e não necessariamente como surrealistas, né? Pra mim, eles são bastante surrealistas, sendo que esses filmes que são mais conhecidos, todos foram realizados antes do Cão Andaluz, do Buñuel, que é de 29, que é considerado um marco, né, do cinema surrealista. O que vocês acham sobre essa classificação do trabalho dela? Eu acho que se a gente pegar a obra dela como um todo, a gente vai perceber que ela flerta, pelo menos assim, os filmes que estão disponíveis, a gente percebe que ela flerta com 3 formas de fazer cinema. Uma, do início da carreira dela, que é um cinema mais narrativo, mais clássico, né, próximo ali, flertando com o melodrama, e aí a gente vai ver, por exemplo, O Cigarro, de 1919, O Diabo na Cidade, de 1925, né. Até o próprio Madame Baudet também ainda tem um viés ainda mais, assim, um pouco mais orientado para o cinema clássico, narrativo, embora ela já tenha ali alguns elementos do impressionismo, né, do surrealismo também. Depois ela vai
ter uma relação mais próxima com o surrealismo, mas também isso é um pouco polêmico, porque a Concha e o Clérigo, ele é colocado às vezes como uma obra dadaísta, né, que é um filme de 1928, a gente pode falar um pouco mais dele à frente, e impressionismo também, mais na trilogia abstrata, e aí eu diria, em especial, desses três, da trilogia abstrata, acho que o Arabesque, né, o estudo sobre o Arabesque, de 1929, ele é mais bem impressionista mesmo, os outros dois filmes são impressionistas também, mas tem elementos do dadaísmo, assim, pelo menos o que eu sinto e o que eu vejo, assim, analisando os filmes. Eu gosto muito de um filme dela, que é um filme de transição, que se chama O Convite à Viagem, que é um filme de 1927, porque ali é como se fosse um ponto de virada na filmografia da Adulac, né? Acho que ela ainda tá com o pé no melodrama, mas com esse filme ela descobre que pode abdicar, né, das cartelas, né, dos intertítulos, né? E ela avisa logo no início que é um filme muito simples, que não precisa de legenda e espera que os espectadores entendam, né? Acho que ela dá esse aviso ali e, ao mesmo tempo, ela coloca a sinopse do filme antes, né, para o espectador não estranhar e se situar. Então ela faz esse aviso, coloca a sinopse antes, para o espectador não estranhar, né, e ainda se situar naquela narrativa. Para mim é um dos filmes mais interessantes da carreira dela, porque ali ela vai descobrindo que as imagens, elas têm mais força, independente da narrativa, né, elas têm mais força que a narrativa. E ali ela já vai flertando com uma mistura de surrealismo, impressionismo. Então tem esse trabalho dela como cineasta dentro dessas duas vertentes, né, ditas de vanguarda, que é o surrealismo, o impressionismo e também o dadaísmo, poderia incluir aí, que, de fato, eu não vejo, apesar dela ser citada nos livros, assim, eu não vejo tanto reconhecimento, assim, dentro desses lugares, desses dois movimentos, mas ainda assim ela é citada, né, só que não tem trabalhos e pesquisas mais fortes e aprofundadas, debruçadas sobre a obra dela, assim. É verdade, assim, eu tenho um artigo sobre alguns curtas do Man Ray, que eu associo com vídeo poesia e tal, essa gênese que ele fez sem querer ele disso, porque ele era fotógrafo e ele fazia umas experimentações com negativos, né, porque é um processo bem artesanal mesmo, né, de montar no negativo. E nessa época que eu estava pesquisando Man Ray, esse artigo ainda não foi publicado, depois posso divulgar aqui, mas eu encontrava do LAC sempre esse filme citado, mas eu já tinha visto o filme antes. Depois vou contar como que eu vi esse filme antes. E ele, nesses artigos, nesses livros que eu li, esse filme, A Concha e o Clérigo, é considerado como o primeiro filme surrealista, né? Frisando o que a Isa disse ali no início, antes, em caixa alta, do Cão Andaluz, né? Germano não precisou cortar o olho do cabrito, nem nada. Já fez ali um filme que pra mim também é super forte no surrealismo. E apesar dessa briga também com os dadaístas, né, que é constante no surrealismo, fica, é dadaísta, surrealista, dadaísta, surrealista, brigas entre eles mesmo, né, pela proposta da época. Tem também um cinematório que eu gravei tem uns 2 anos, que a Kel, que não está aqui hoje, participa. Fica a dica aí pra vocês conferirem o que a gente pensa mais sobre os filmes da Dulac, além do que a gente vai falar aqui. Eu também acho a sorridente Madame Baudet, o filme dela muito bom, fantástico. Esse já tem uma trama mais definida, né? Ele é de 22. E ele é bem menos citado do que Concha e o Clérigo, mas é um dos primeiros filmes que a gente pode chamar assim de feminista, né? Porque tem o ponto de vista da mulher nesse filme, em relação ao marido. É bem massa mesmo. Esse também tá no YouTube. E no Convite à Viagem, eu gosto muito do início e do fim desse filme, porque ela faz uma marca de autoria ali, né? No início ela conversa com o leitor, né? Igual o Machado de Assis fazia. Tipo, olha, esse aqui é meu filme, vai ser assim assado. Ela até faz uma autocrítica, fala, eu fiz uma tentativa de fazer umas coisas, né? Pelo menos na versão traduzida que eu vi do intertítulo, ela fazia isso. E ao final, ela literalmente assina o filme. Tem as mãos da Germane assinando, assim, então é uma marca de autoria muito forte. E gosto muito dos curtas dela. Eu não vou saber falar o francês correto, que é Celle qui s'en font, de 28, que tem outra mulher que bebe sozinha. Acho muito bom eu colocar as mulheres bebendo sozinha. Só que essa mulher, ela já não é rica, né? Ela tá numa situação de vulnerabilidade social. E outro curso dela que é o Themes at Variation, de 28. Esse não tinha no YouTube, mas eu coloquei. Tem 9 minutos. E ela faz um paralelo incrível entre o corpo e máquinas, assim, né? Tipo, o corpo da bailarina girando e as máquinas, e depois os movimentos do braço da bailarina e a natureza.
E eu lembro sempre dela do Murray, assim, eles são cineastas contemporâneos e que tem o trabalho em alguns pontos, assim, bem parecido, assim, o artesanal no negativo mesmo, as experimentações. Tem um outro curta dela que chama Disque 957, que também é de 28, que pra mim é o primeiro videoclipe, aquelas, né, forçando, porque tem um vinil do Chopin rodando, apesar de ser silencioso, né, a não ser que a sessão tivesse uma orquestra, né, são filmes silenciosos, a diretora sempre mostra que gosta de música, assim, de filmar danças e espetáculos musicais e tal, então a gente sente a música mesmo sem a música estar ali, presente. Eu vou só complementar algumas informações, né? Porque no impressionismo francês, quando a gente estuda esse movimento, os historiadores eles se debruçam mais a fundo sobre a obra do Albert Gans, né, e do Jean Epstein. E eu vejo pouquíssima pesquisa sobre a obra da Dulac dentro desse movimento. Acho que ela é muito mais associada ao surrealismo, ao dadaísmo, e eu vejo pouca pesquisa dela como impressionista, né? Mas o Arabesque, por exemplo, é um dos filmes mais impressionantes, assim, que eu já vi, assim, um dos mais belos, assim, da obra dela. Talvez seja o filme que eu mais gosto da Dulac. E eu sempre uso esse filme nas aulas de história do cinema que dou, porque a Dulac, ela é isso, né? Ela costuma ser associada mais ao surrealismo, dadaísmo, talvez por causa da repercussão do A Concha e o Clérigo, que nessa revisitação histórica ele vem sendo classificado como surrealista, né? E eu até acho ele mais surrealista do que dadaísta, né? E aí esses dois filmes da trilogia abstrata que a Esther falou, que ela gostou, né? Eu sinto que eles estão mais diretamente associados ao dadaísmo. E eles foram realizados em 28, e por que eles estão mais associados ao dadaísmo? Porque, por exemplo, o Disque 957 é claramente uma referência ao cinema anêmico do Marcel Duchamp, né, que é um filme de 1926, né, que é aquele disco girando ali, né, de uma forma sempre contínua, né? E o Temas e Variações, né, que é essa associação dos movimentos da bailarina com as máquinas, faz uma referência direta ao balé mecânico do Fernando Léger, né? Então, o Léger e o Duchamp eram cineastas dadaístas, né? E o Balé Mecânico foi feito em 24. Então, assim, claramente ela estava ali bastante integrada com os dadaístas e a gente vê essa força também na obra dela. Muito bom. É muito interessante esses paralelos, né? E aí, pensando... Mas é engraçado que a Esther mencionou a Madame Baudet, né? Mas eu dei uma olhada em alguns livros aqui em casa e depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas assim, quase todos eles que citam a Germane Dulac citam especificamente esse filme, e não o Clérigo, a Concha e o Clérigo. Acho que talvez por ser um filme, assim, não subestimando, mas é um filme que é mais acessível em termos de linguagem. A Concha e o Clérigo é um pouco mais hermético, né? Embora tenha tido esse impacto histórico, que é esse marco do cinema surrealista, né? E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão do surrealismo, pensando que A Concha e o Clérigo é o filme que a gente vai focar na conversa aqui de hoje, né? Porque eu fiquei pensando assim, que o surrealismo, ele se apropria do que é inconsciente, né? Ele cria imagens, o movimento em si, né? Ele cria imagens que flertam com o abstrato, ele cria com a criação de outros significados para o que está posto em termos imagéticos, né? E eu considero que essa obra dela, em específico, é surrealista, apesar das discussões em torno disso, né? E aí eu acho que é interessante porque ela chegou a escrever um artigo em 21 para uma dessas revistas para a qual ela colaborava, né, sobre como o cinema ele tinha que ser uma arte independente, né, sem a influência da pintura e da literatura. E a cineasta ou cineasta seriam a força criativa ou a força artística individual por trás daquilo, né. Só que essa forma de criação totalmente isolada, né, não existe, né. Então as artes elas dialogam entre si, né, especialmente nesses momentos de vanguarda em que tem muita coisa fervilhando, muita coisa acontecendo e as pessoas estão vendo o que os outros estão criando e experimentando, né? Então, assim, eu não sei se ela, quando criou A Concha e o Clérigo, estaria especificamente pensando, estou fazendo um filme surrealista. Mas, com certeza, havia ali uma inspiração de outras artes que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, essa independência da influência da pintura, especificamente, eu digo da pintura em especial porque foi, acho que onde o surrealismo teve mais força, né? Eu acho que acaba sendo utópico, assim, meio difícil de conseguir colocar na prática, né,
toda essa ausência de influência, né? Quando há um diálogo constante nessa forma de criar a arte, né? E se a gente pensar que o surrealismo também foi influenciado pela psicanálise, né? Teve essa popularização da psicanálise na figura do Freud no início do século passado, né? E aí a noção do subconsciente, que virou um conhecimento amplo, né? Das pessoas no geral, né? Vamos dizer assim, fazia parte da cultura pop, entender esses conceitos, né? Dá pra puxar esse filme, né? A Concha e o Clérigo. Nesse filme ela cria uma série de imagens, ela usa sobreposições da dupla exposição, né, do negativo, ela usa as distorções, ela usa esses efeitos especiais que eram possíveis na época, né, para externar o desejo de um padre pela esposa de um militar, né, e aí eu queria saber o que vocês acham desse filme em específico. Eu acho o filme bem assustador, assim, eu tenho uma relação muito estranha com esse filme, né, porque tem ali duas figuras que simbolicamente, né, são figuras que representam o poder, né, que é o clérigo, o padre, e o militar, né, que é o general, e eles disputam entre si, né, mesmo que seja nesse embaralhamento do real com o imaginário, né, e no meio dessas duas figuras de poder, a gente vê uma mulher. Tem vários objetos também que são importantes para o filme, né? Os balões do laboratório, as conchas, né? A própria espada desse general. Mas eu gosto da forma como a Dulac explora o tempo dessas imagens, né? Você vê ali planos em câmera lenta, né? Que a gente chama de planos ralentados, outros planos mais curtos, né? Ela tem uma montagem muito interessante. Ela trabalha também a suspensão do movimento, né? Por exemplo, o soldado tá andando, o general tá andando e depois ele aparece como se ele estivesse flutuando no espaço, né? Tem esses vários efeitos que você falou, Isa, sobreposições, as distorções, os desfoques, né, que são elementos que eram muito usados dentro do impressionismo francês, né, mas que ali ela já estava explorando com bastante profundidade. E essa associação aleatória das imagens, né, que por um lado pode ser dadaísta, mas eu acho que aqui ela trabalha muito com o onírico, né, o que aproxima muito do surrealismo, de fato. Então, o meu primeiro contato com esse filme foi em 2014. Teve uma exposição no CCBB, aqui de BH, que inclusive eu conheci outras artistas também, tipo a Pipilote Rist. Tive um contato com a Pipilote Rist, que até hoje tem pesadelo, por isso eu adoro ela. Também cheguei lá e tava passando o curto, enfim. Então, nessa exposição tinha uma sala e tava passando a Concha e o Clérigo e eu ainda não sabia o que estava acontecendo, né? Inclusive, antes de 2014, eu sempre gostei de cantoras e tal, mas eu não tinha essa preocupação com trabalhos femininos. A partir dessa exposição que eu já fiquei mais atenta, assim, de como que as mulheres estão fora desse contexto do museu, se elas estão colocadas em nudez, né? Então eu cheguei lá e vi o filme e fiquei impactada e não queria sair daquela sala e fiquei, sei lá, umas 2 horas vendo. E uma ordem que até hoje não fechou pra mim, assim, quando que o filme começa e quando que o filme termina, que pra mim ele é um eterno looping. Né, eu cheguei na metade, não sei onde, e como são imagens, entre aspas, aleatórias, né, dispostas, então a ordem realmente não seria tão importante, de não ser uma narrativa linear também, né, e o que me fascina nesse filme é isso, assim, são essas imagens, que também estão também tem uma relação com o cinema do Man Ray, assim, que eu vejo direto, né, ele também fazia muito isso, de imagens muito impactantes, que não necessariamente têm um sentido direto. Eu vou fazer uma citação aqui de um artigo de uma dissertação, na verdade, que enquanto eu estava pesquisando lá o Man Ray, eu li e reli várias vezes, que é de um colega meu do Cefet, que é um apude, né, que ele citou outro cara, que é o Georges Sardou, falando sobre o Concha e o Clérigo. Abre aspas, o filme levantou grande polêmica e foi proibido pelo British Board Censors, que o considerou tão criptografado que praticamente não faz sentido. Se possuísse sentido, ele seria indubitavelmente passível de objeção. Ou seja, vamos censurar, não faz sentido. Se fizer sentido, seria censurado também. Então, aí o surrealismo e a arte como sempre provocando, né, as elites e o capitalismo, né? E isso tudo que vocês já falaram também, né? Essas montagens artesanais que ela faz no negativo, que me fascinam demais, porque não é igual hoje se você fazer um filme, né? Que você tem toda uma estrutura tecnológica. É ali no negativo mesmo. Estragou o negativo, acabou.
Se você não tem uma cópia, já era. Então, uma criatividade muito mais arriscada. Essas duplicações que ela faz o tempo inteiro, né? Reflexo de luz, efeitos incríveis. Tipo, o momento que a batina dele vai ganhando movimento no tecido, né? Vai ficando maior e arrasta. E o erotismo desse filme também que me impressiona muito. Especialmente pra época, ainda hoje. Pois é, quando tu falou de censura, eu fiquei pensando se era por causa da temática da sexualidade, né? Mas eu acho que eles talvez não entenderam, né? Muita gente não entendeu, e não tem problema nenhum não entender, né? Mas sim, talvez ali consideraram mais subversivo ainda por isso, né? Podia ser ameaçador, já que eu não tô entendendo, né? Olha que perigo. Qual que é o nome da exposição, Estê, que tu viu? Ah, sim. Chama Elas, Mulheres Artistas na coleção do Centro Pompidou. Eu vou citar nas referências, porque tem um catálogo, PDF, que talvez vocês encontrem online, porque é maravilhoso o tanto de artista que... De tudo quanto é época, de tudo quanto é área, e curtas de cineasta, e performance, e pintora. Vai de Frida Kahlo até, sei lá, as mais lá do Z impossíveis. Então... Quem não assistiu a exposição, se puder ver o PDF, é uma aula. Maravilha. Antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com a Camila justamente sobre essa dificuldade com os filmes da Dulac, assim, né? Porque... E não é pela linguagem em específico, não é pela experimentação. Porque se a gente pegar, por exemplo, o cinema da Maya Deren, eu assisto aos filmes dela quantas vezes for necessário e eu sinto um mergulho, assim, sabe? Que é mais fácil, e eu acho que a obra da Germane Dulac é mais pesada, é mais difícil de lidar, assim. Eu não sinto ela me chamando pra ser revista, como se fosse, assim. Eu acho que é uma obra que é mais densa, assim, né? Mais densa não necessariamente, é uma obra mais pesada mesmo, assim, de temática e de abordagem, eu acho. E tem essa dificuldade em lidar justamente com a prática de tentar encaixar ele numa análise de narrativa convencional, né? Que, claro que não se aplica, né? A gente falando aqui do A Concha e o Clérigo, né? E aí a Germane, ela não usa nesse filme, né, os intertítulos, como a Camila tinha falado que ela parou de usar, né, em um determinado momento. Ela não usa o texto pra dar contexto para dar contexto, as coisas que estão acontecendo, né? E ela vai criando essa série de imagens. E as imagens, elas adquirem significado pra gente na forma como nós absorvemos. Então tem um pouco também da bagagem de cada um, né? E aí a gente tem o general, o padre, a mulher, tem os laboratórios, tem as ruas, os carros, tem as imagens que tremem e tem o seio desnudo, né? Porque o padre, em determinado momento, ele arranca a parte da frente do vestido e aí ele arranca de novo a chemise que tem por baixo do vestido, né? Então são imagens que, de certa forma, são imagens de violência, né? É o desejo do padre por essa mulher, mas esse desejo tá expresso de uma maneira violenta, né? Ele lida com o desejo de uma forma violenta. Então tem uma cena em que ela tá de branco andando na beira de uma estrada e ele tá perseguindo ela. Tem outra cena que mostra o pescoço dela e a mão dele é sobreposta, né? Criada essa sobreposição de imagens como se ele estivesse estrangulando ela. Então, tem essa coisa de como se ele não soubesse lidar com esse desejo e a forma como o subconsciente dele expressa isso imageticamente no filme é por meio da violência, né? E ela usa a imagem recorrente que são as conchas, né? Que estão no título, né? Ela usa as próprias vieiras e também umas tigelas que tem formato de vieira, né? E aí aparece várias vezes, né? Tem um momento em que o militar ele dá uma espadada na vieira, tem outro momento que o padre segura várias conchas, ele larga elas e aí elas pegam fogo, e aí no final o padre também ele bebe dessa tigela em forma de vieira e tem a cabeça dele sobreposta também, né? Ele mesmo dentro do côncavo dessa tigela, né? E aí eu fiquei pensando um pouco também no fato de que a concha, costuma-se usar a concha pra simbolizar a vulva ou o útero, né? Então ela tá vinculada a uma noção de sexualidade de mulher cisgênero, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nesse apanhado de imagens que ela coloca e em como que o sentido da narração é feito dessa combinação na montagem, né? Que a gente consegue ter a noção dessa relação do padre com esse ideário dessa mulher do general, né? E no final me parece que ela tá criando discursos muito específicos e muito interessantes sobre a sexualidade, sobre a autonomia das mulheres dessa época. Nesse filme também em outros, né? Em outros ela também aborda essa questão do ser mulher, né? E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham dessas imagens e da forma como elas são evocadas nesse filme.
Eu acho que é um filme que evoca muitas sensações, né? Acho que ele é um filme extremamente enigmático. Acho que pela via da compreensão racional você não consegue dar conta do filme, né? E aí o que eu posso falar são das sensações, assim, que eu tive me relacionando com o filme. Realmente eu sinto muito medo, assim. Medo da expressão do general, né? Desse desespero desse padre querendo enforcar esse general que vira padre também, assim, vira um padre mais velho, né? No próprio filme você sente isso, essa transição. E ele quer enforcar essa própria mulher, assim, então me dá muito medo a expressividade desses atores, né? Tanto que faz o clérigo quanto que faz o general, que depois vira padre também. E me angustia muito, assim, porque o filme, ele parece que fica muito centrado na subjetividade desse padre, né? E como é que é o desejo dele. E é um desejo que é uma mistura de medo e violência. Então, assim, eu realmente tenho uma relação muito difícil com o filme. Eu não vejo muitas vezes o filme, sabe? Pra mim, ele provoca essa sensação. Bom, eu sei que é pesado mesmo, eu concordo com vocês. Mas pra mim, assim, a força desse filme, que pra mim é o melhor dela, tá justamente nessas imagens abstratas. E nisso dela dispensar explicações, não usar intertítulos, que também é outra ligação com videopoemas. Vou citar de novo quem, vocês já sabem, Man Ray, especialmente os curtas Emak Bakia, de 26, e Estrela do Mar, de 29, que o Estrela do Mar foi o curta que eu escrevi, sobre o qual eu escrevi, os dois estão no YouTube. Então ela é pioneira nisso também, nisso do videopoema, do não intertítulo, da não explicação, de imagens abstratas, que às vezes são ligadas a um simbolismo, né? Nem tanto ao surrealismo, mas a um simbolismo também. Já no Diabo na Cidade, que é um média dela, né? Tem 1 hora, ela já faz o contrário, né? É uma overdose de intertítulos, e eu acho muito chato. É um filme muito chato mesmo, pra mim. E o Conde e o Clérigo não pode realmente ser apreendido pelo racional, né? É surreal, ele vale mais pela experiência e pela sinestesia, né? Essas sensações todas aí que a Camila lembrou. Você percebe o filme, ele bate pra você, não é você pensar tanto na trama, assim, o general, o pároco, né, e a mulher, mas o que essas imagens te evocam, te lembram. Cada vez que eu revejo, já vi esse filme várias vezes, elas vão ganhando novas relações pra mim, né? Não é que seja uma representação ou uma interpretação direta, mas esse impacto dessas imagens, né? Quando a gente pensa no pássaro, pra mim é um pássaro, né? Aquelas conchas duplicadas no seio que ele arranca e aquilo depois pega fogo, tudo na linguagem de desejo e pudor, né? Essa contraposição o tempo todo. E a hierarquia da igreja, e o que você não pode fazer, e os interditos da igreja, e aqueles líquidos misteriosos que ele toma, que você pensa em talvez alucinação, né? Tem um momento que ele está numa rede, então seria um sonho dentro de um sonho, talvez, né? E o filme, com essa câmera tremida, nessa sensação de torpor que ele dá, o piso quadriculado, tem umas cortinas que a gente vai ter que falar em Twin Peaks, né, David Lynch, como que eu não ia citar o David Lynch aqui, pensando em surrealismo, e Maya Deren também, maravilhosa, melhor cineasta, que é inclusive a cineasta preferida do Lynch, a Isa já citou. Eu pensei dessa vez em representações de masculinidade também que ela faz, né? Desse clérigo que ele corre na estrada com os braços abertos, a língua pra fora, esse exagero dele. Tem um momento que ele fica com as mãos abertas, assim, simulando esse estrangulamento que ele gostaria de fazer, né? Quer enforcar, quer possuir. E aí eu já acho que nos anos 30, o Drácula pode ter retomado um pouco disso, né, dessa mão aberta, que é uma pose constante do Drácula, de querer englobar, de querer possuir. Esses closes que a Germani faz também, que tem uma coisa que foi retomada pra mim lá na frente no Homer Simpson. Porque eu sempre lembro, a hora que põe uma cabecinha assim e o pensamento passando, eu já vejo uma cena dos Simpsons, assim, né? A cabeça do Homer e aquele macaquinho batendo o negócio. E na mesma tela, isso, né? Como é que ela colava esses negativos, assim, nos anos 20, eu acho muito impressionante. Aquele globo lustroso, né? Que vem as mulheres espanando, né? Elas vestidas de faxineira. Então, tudo isso eu fico só babando, eu não fico tentando fazer sentido, eu fico só impactada mesmo. E minha cabeça fica igual aquele globo no final, né? Espatifado no chão, cheio de caco, fragmentado. São imagens que, se a gente tentar assistir nessa lógica de não tentar encontrar um sentido narrativo, elas ainda assim evocam muitos sentimentos, assim, né? Porque são imagens que são
ao mesmo tempo bonitas e significativas, né? Eu fui dar uma olhada por curiosidade nesses livros mais populares de cinema, né? Porque a gente, quando faz esses programas sobre essas pioneiras, mais pioneiras mesmo, lá do início do cinema, raramente se encontra sobre elas, assim, nesses livros. A Alice Guy, pra mim, é o mais chocante. Ela é absolutamente ausente de todas essas obras mais comuns, né, mais populares. E eu fiquei bem surpresa porque a Germane Dulac, pelo contrário, ela aparece bastante, né? Então, assim, o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer inclui entre os filmes para ver antes de morrer, né, a sorridente Madame Baudet. E ele ainda diz assim, Dulac não só aborda explicitamente a opressiva alienação das mulheres no sistema patriarcal, como, o que é mais importante, utiliza ainda a nova mídia cinematográfica para oferecer aos espectadores uma perspectiva feminina subjetiva e radical. Aí também ela aparece no História do Cinema, do Mark Cousins, que ele fala bastante dela, tem vários trechos sobre ela, ele classifica ela como uma diretora impressionista. Ela também aparece como impressionista no A Arte do Cinema, da Thompson e do Bordwell. Os dois destacam uma citação dela em que ela diz que seria estúpido colocar uma personagem em ação sem penetrar no âmbito secreto da sua vida privada. Então, vida privada querendo dizer a vida interior, né, os pensamentos da personagem, enfim, sendo trazidos pra obra, né? E no Tudo Sobre Cinema, ela tá numa seção específica sobre surrealismo, só aparece assim meio que citada, mas tá lá entre os cineastas surrealistas. Então, achei curioso, assim, porque ela é uma das poucas dessas cineastas pioneiras que ela aparece pra valer em todos esses livros. Sim, ela é bastante citada, né, nesses livros, né, principalmente quando se fala de vanguardas, né, nesses anos 20, dos anos 10, assim, ela é sempre citada. Mas eu sinto que ainda faltam textos mais aprofundados e específicos da obra dela, né, ela é citada no meio de outros cineastas, mas pouco se debruçam mesmo, de fato, sobre a obra dela. Uhum. E eu acho curioso pensar como, apesar dela ter sido feminista, e aí eu me interesso muito se ela, de alguma forma, escreveu sobre feminismo, sobre socialismo, né? Você falou que tem essa vinculação, né, dela com o feminismo e com o socialismo. Não sei se tem textos dela específicos disso, porque eu fico pensando que nos filmes, né, existe uma certa limitação, né? Porque ali ela tá apresentando e ela tá expondo essa opressão dessas mulheres, né, diante do casamento, da vida doméstica. E mesmo quando elas saem para se divertir, como é o caso do Cigarro, que eu acho que é um filme bem interessante, e o Convite à Viagem também, essas esposas, elas estão buscando ali outros lugares fora de casa para se divertirem, né, porque os maridos, eles são muito chatos, são muito entediantes, né, e só que o que acontece? Elas acabam retornando para a mesma vida de antes, né, não existe uma possibilidade de fuga. Mas eu entendo que era do momento também, né? Essas mulheres, elas não tinham essa liberdade, elas estavam reivindicando, né, uma luta para ter liberdade desse espaço da vida doméstica e do casamento, né? E aí eu fiquei lembrando muito os personagens da Clarice Lispector, que são assim, né, são essas mulheres, né, que vivem essa vida doméstica, que são enclausuradas no casamento, e no momento em que elas tentam fugir para escapar-se de uma forma, sair dessa opressão, elas não conseguem, né, elas acabam voltando para essa vida doméstica. Uhum. E eu acho que isso pode ter muito a ver justamente com a linguagem do melodrama, que, como tu apontou, influencia diretamente a primeira leva de filmes dela, né? Porque o melodrama é essa narrativa que trata do espaço doméstico, geralmente, e ao mesmo tempo que denuncia a condição da mulher nesse espaço, ele reforça o quanto que... Ele reforça a talvez impossibilidade de fugir disso, porque seria a norma social institucionalizada, né? E isso não sou eu que tô falando, é a Anne Kaplan, né? Na Mulheres Cinema. Tô puxando aqui agora de memória, que ela faz muito essa análise, né? De que o melodrama, ele, de certa forma, conforma as mulheres nesse lugar social, familiar, capitalista, da opressão. Não, eu concordo muito com isso, assim. Inclusive, quando a gente, por exemplo, Os Céus que se Fão, que é o filme que a ST gosta muito, mostra isso, né? Essas mulheres ali no espaço público, mas ao mesmo tempo nessa melancolia, nessa tristeza, e dá a entender que uma delas vai se suicidar. Porque ela olha ali, né? Então, assim, de fato, como é que você pode escapar desse lugar que é sistemático, né? Dessa opressão que é sistemática? Não tinha.
E sobre os textos dela, eu não consegui encontrar, também não fui atrás, assim, pra procurar, né? Mas eu só sei que ela escreveu os textos feministas em específico, né? Que ela escreveu textos para uma revista que se chamava La Française e para uma revista chamada La Fronde. As duas eram específicas sobre feminismo. A La Française, ela foi colaboradora só em 1909, mas a La Fronde, ela escreveu entre 1900 e 1913. Então ela tem aí 13 anos de publicações específicas sobre feminismo. Agora, onde a gente consegue ter acesso a esses textos, eu não sei especificamente. Bom, é isso, eu concordo com vocês, assim, que tem essa limitação, tem esse peso para a mulher, mas só dela mostrar esses pontos de vistas, né, e essa vontade de fuga, ainda que tímida, né, ainda que reclusa, e uma impossibilidade para as mulheres já é, para mim, um grande passo, né, nesse feminismo e em todos esses movimentos que a obra dela conflui ali. E lembrando que os filmes são poucos que estão disponíveis, né? Ela tem mais filmes que isso, ela tem tipo quase 30, maioria curtas, mas a gente não acha todos, né? Vários a gente consegue, alguns a gente consegue achar no YouTube, então vamos aproveitar o que a gente puder ver da Germane para espalhar a palavra e apreciar o cinema dela, como possível. Pessoal, reforçar aqui também nossas redes sociais do Feito por Elas, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie o nosso programa também no iTunes ou no aplicativo que vocês escutam podcast. Além do site do feed, a gente também tá no Spotify, no Deezer e no YouTube. E todos os filmes e as referências que fizemos ao longo do programa estão com links no post. Para os nossos padrinhos e madrinhas, a gente viu uma newsletter especial a cada 15 dias. E a gente também mantém um grupo no Telegram. Para acessar esse grupo, é só procurar o link no post do programa. E o nosso próximo programa vai ser sobre o seriado My So-Called Life, que foi criado pela roteirista Winnie Holtzman. Se vocês quiserem enviar comentários sobre esse programa, mandem para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixem no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro desse programa foram feitos por Isabel Wittmann, Camila Vieira e Estefânia Amaral. A edição, Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. A vinheta de abertura é do Felipe Aires. E a locução da vinheta, da Débora Garcia.